Bem, pessoal, vamos falar do Venvanse. É uma droga que vocês perguntaram muito aqui. Ele é usado para o TDAH e geralmente vocês perguntam nesse contexto, né? Óbvio que tem pessoas que fazem uso incorreto para estudar, para ficar mais inteligente, entre aspas, né? Alguns falam isso, eu me concentro melhor, mas esse uso não está comprovado cientificamente. Ele é utilizado para TDAH, compulsão alimentar, algumas vezes alguns psiquiatras usam também como adjuvante ou associado para antidepressivo. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o funcionamento dele, né? Ele mexe em duas coisinhas do nosso cérebro, né? Neurotransmissor, que a gente fala muito quando a gente vai fazer vídeo aqui, né? Que é a dopamina e noradrenalina. O que acontece, né? Eles estão centrais no processo de concentração. E o paciente que tem TDAH, a gente sabe que tem um prejuízo, né? Por isso que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a dopamina, ela é no centro também do prazer. Então ele age, né, como se fosse um estimulador do sistema nervoso central. E o grande problema dessas medicações, por isso, aí já falando, é um remédio controlado, então precisa de receita médica e é um remédio que é controlado, então precisa de uma receita específica, uma receita amarela que o médico vai dar, só com essa receita você consegue comprar a medicação. Então esse é o contexto do Venvanse, é um remédio. Por que esses remédios precisam de controle? Porque são remédios que podem causar o que? Eu já falei em vários vídeos aqui para vocês, né? Dependência e tolerância. Ou seja, é um remédio que funciona, que é comprovado, mas o médico tem que estar acompanhando, porque senão a pessoa pode criar uma dependência dele. Ou então ele começa a tomar uma dose e acha que aquela dose não está funcionando mais e aumenta a dose, para tentar ter o mesmo efeito, a mesma sensação. Muitos pacientes tomam esse remédio e dá uma sensação de prazer, dopamina. Dopamina tem uma relação muito grande com prazer. Então ele tem uma sensação de bem-estar, geralmente algumas horas depois de tomar, né? Mas tem alguns efeitos colaterais que algumas pessoas podem ter, não é todo mundo, que pode aumentar a ansiedade, né? Paciente bipolar também tem que ter um cuidado muito grande. E alguns pacientes reclamam, né, da insônia. Então, assim, esses três são os que mais chamam a atenção. Normalmente, a maioria dos pacientes que tem TDAH é um marco de divisor de águas, né, no tratamento. Tem menos efeito colateral, normalmente, é óbvio que vai variar de pessoa para pessoa, do que a Ritalina, né? A gente tem vídeo aqui também falando da Ritalina, né? E muitos pacientes, eles vão ser beneficiados por isso, né? No contexto TDAH, hoje tem sido a droga muito escolhida, né? O grande questão dele, o grande fator que afasta a maioria da população é o preço. É um remédio considerado caro, muito mais caro realmente do que a Ritalina, e às vezes esse é um fator que pondera e o paciente tem que ver se dá ou não, porque muitas vezes tem que fazer uso crônico, tá bom? Nunca use esse remédio sem receita médica, nunca pegue do amigo, não, se seu amigo está usando para estudar para concurso, de concentra mais e tal, pode até ser que ele sinta uma melhoria, porque faz até sentido do ponto de vista neurobiológico, mas a consequência, o risco, né, o risco de vício, de dependência química pode ser muito grande, então não compensa. Eu costumo falar, quando eu falo de medicação, que a gente fica falando, ah, não funciona, ou faz mal. Não, se você entende que algumas coisas que você vai tomar vai te dar uma sensação de bem-estar, droga é isso. Cocaína, né, heroína, né? O que você imaginar, ela dá uma sensação de bem-estar. Por isso que as pessoas se viciam. Mas o controle, ainda mais se acompanhamento médico, você tem uma doença, não tem estudos para a pessoa que comprovando que as pessoas vão estudar, vão tirar notas menores. Isso pode ter um prejuízo no seu longo prazo, tá bom? Espero que tenha ajudado, né? Qualquer dúvida de Venvanse, alguma coisa, coloca aqui no comentário que eu tento fazer vídeo para vocês. Um abraço.